tudo bem com vocês? Professor Ricélio Costa, trazendo hoje a disciplina de Ciências. No nosso hashtag Estudo em Casa, nós iremos fazer a revisão de conteúdos. Então, nós vamos revisar o capítulo 1, que fala de reações químicas e teoria atômica de Dalton, tá certo? Nós elaboramos 10 questões objetivas, tá? Que são de alternativas para que vocês possam resolver e aprofundar um pouco mais o conhecimento de vocês, tá bom? Então vamos lá. Então aqui na primeira questão, de acordo com as mudanças de fase da água, responda às mudanças entre o estado sólido, líquido e gasoso. Nós temos aqui essas mudanças de fase: a solidificação, a sublimação, a fusão, a condensação e a vaporização, tá? Então, nós temos esse esquema que mostra aqui estes números, o número 1, 2, 3 e 4 e 5. E aqui vocês vão justamente dizer quem são essas mudanças de fase. O que é que vocês vão fazer? Aqui no 1 é a mudança do estado sólido para o estado líquido. Então, vocês vão escrever aqui um destes 5 nomes, tá? Que diz que é exatamente a mudança do sólido para o líquido, aqui no 1. O 2, vamos lá identificar, está aqui, ó, as setinhas indicando. É o estado líquido para o estado gasoso. Então, vocês vão ver quem é que é este estado, tá bom? Aí escreve aqui. No tópico 3, vocês vão identificar aqui e olha as setinhas, é a mudança do estado gasoso para o estado líquido. Vocês respondem aqui. O 4, observem aqui, é o estado, olha a setinha, o estado líquido para o estado sólido. Escreve aqui no ponto 4. E no ponto 5, observe aqui, ó, é a mudança do estado sólido para o estado gasoso, tá? Tá aqui a setinha, ó, ok? Aí vocês vão escrever no 5. Então, cada um desses tópicos é um nome diferente, porque cada um tem essa mudança de fase, tá certo? Então, qual a sequência que segue a ordem 1, 2, 3, 4 e 5? Após vocês responderem, vocês vão olhar do 1 até o 5 quem ficou nesta ordem. Então, um destes itens exatamente vai estar do ponto 1 até o 4, olhando um por um. Vocês vão colocar na sequência e vão ver qual foi a afirmativa que correspondeu a esta sequência, tá bom? Este esquema ajuda bastante a responder. A segunda questão fala do mesmo assunto, mas com um raciocínio um pouco diferente. Olha só. 2. De acordo com as mudanças de fase da água, complete a primeira coluna de acordo com a segunda. Nós temos aqui as 5, né? São 5 pontos, e aí vocês estão vendo que cada um tem um nome. 1 é a solidificação, 2, fusão, 3, a condensação ou que liquefação, né? Que tanto pode ser condensação como liquefação, é a mesma coisa. 4, a vaporização e o 5, sublimação. Então, vocês vão exatamente ler cada passagem dessas e correspondente a um número de cada opção que vocês forem lendo. Então, vamos lá. Passagem do estado sólido para o líquido. Vocês vão escolher um aqui que corresponde a este estado sólido para o líquido e coloca a numeração aqui. E assim sucessivamente. Passagem do estado líquido para o gasoso é um outro número. Aqui no ponto C, passagem do estado gasoso para o estado líquido. E assim sucessivamente vocês vão preencher aqui nesses parênteses estes números, colocando os números conforme essas passagens, tá? É um para cada. Quando vocês responderem, aí vocês vão ver o seguinte: a sequência correta é de cima para baixo, está nesta ordem. Então vocês vão marcar o item verdadeiro. Aqui eu trago o esquema da primeira questão para ajudar, tá? Sabendo responder a primeira questão, vai conseguir também responder a segunda, porque a ideia é reforçar a compreensão sobre essas mudanças de fase da água, tá bom? Terceira questão sobre a densidade.
A densidade de um objeto ou de uma amostra de certo material ou substância é o resultado da divisão da sua massa pelo seu volume. Então, de acordo com o estudo do livro, relacione a primeira coluna de acordo com a segunda. Então, lá vocês vão ter a densidade do alumínio, a densidade do chumbo e a densidade da água. Aqui nós temos a densidade de cada um. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão corresponder exatamente qual a densidade de cada uma dessas substâncias. E vocês vão colocar a letra aqui correspondente. Quando vocês responderem, vocês vão olhar a sequência correta, de cima para baixo, e aqui estão as letras que correspondem à sua resposta, ok? Na quarta questão, a fórmula que representa a densidade é... Na questão anterior já falou sobre isso e no livro ele mostra, né, o conceito que determina esta fórmula. Então vai ser o item A, B, C, D ou E. Né? Aqui V é igual a D sobre T, B, D é igual a M sobre V, C, T é igual a D sobre V, o item D, P é igual a E sobre T e o E é o item o D igual a N que multiplica N menos 3 sobre 2. Uma destas fórmulas diz exatamente o que é que se faz para descobrir a densidade, tá bom? Quinta questão. Quando uma ou mais substâncias transformam-se em uma ou mais substâncias diferentes, essa transformação é denominada reação química ou transformação química, mesma coisa. Em outras palavras, é um processo em que novas substâncias são formadas a partir de outras. Então, qual das substâncias não é exemplo de uma reação química? Então, nós temos aqui 5 exemplos. Hidrogênio, etanol mais gás oxigênio, enxofre mais ferro, gás carbônico mais água, óxido de cálcio mais gás carbônico. Só que uma dica, está falando em reação química, que é mistura de substâncias, uma ou mais substâncias, elas se transformam. Então já tem uma dica aqui para vocês responderem. E esses exemplos estão lá dentro do texto de reação química. Vocês vão rever essas mesmas palavras. Quando vocês observarem, tem um assunto aqui, tem uma substância que não é comentado lá, exatamente aquele que não é exemplo dessa reação química, tá ok? Sexta questão, substâncias que não podem ser decompostas, ou seja, que não sofrem reação de decomposição, elas são denominadas substâncias simples. Qual substância abaixo não faz parte das substâncias simples? Então, nós temos aqui 5 itens: hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, carbonato de sódio e nenhuma das anteriores. Só um item aqui não faz parte de substâncias simples, ou seja, 3 desses nomes são substâncias simples, tá? 3. Então, a resposta vai ser um desses 4 ou nenhuma das anteriores. Só uma que não faz parte das substâncias simples. Na sétima, substâncias que podem ser decompostas, ou seja, por fotólise, pirólise, eletrólise, etc., fornecendo assim novas substâncias de composição menos complexas, são as substâncias compostas. Qual substância abaixo não faz parte das substâncias compostas? Mais uma vez, nós temos aqui as opções: oxigênio, água, carbonato de cálcio, gás carbônico, nenhuma das anteriores. Já está afirmando que tem substâncias aqui que são compostas, só uma não é, ou seja, não faz parte dessas substâncias aqui. Então lá vocês vão ter esses exemplos e vai ter um exemplo que não aparece lá para vocês marcarem, tá bom? Oitava questão. Alguns cientistas que viveram nos séculos 17 e 18 deram importantes contribuições para o estabelecimento da ciência química. Dentre estes cientistas, qual cientista francês se destacou pelos seus trabalhos realizados no século XVIII, sendo considerado até o pai da química? Então, vocês vão ver aqui as opções, está aqui os cientistas franceses, todos esses são franceses, tá? Aqui é o ano de nascimento e de falecimento, é o período em que eles estiveram, né? Existiram, então, vocês vão ver que só um, vocês vão lá e vão descobrir que só um desses cientistas franceses é considerado o pai da química. Na nona questão, a lei da conservação da massa também pode ser. Então, é uma lei.
Então, nós temos aqui essas leis aqui, ó, lei de Ampère, lei de Condamine, lei de Regnault, lei de Lavoisier ou lei de Sabatier. Então, só uma aqui corresponde a essa lei da conservação da massa, que nós temos essa confirmação lá no nosso livro didático. A décima, para concluir essa revisão, entre 1803 e 1808, o cientista inglês John Dalton, de 1766 a 1844, propôs uma teoria para explicar as leis enunciadas por Lavoisier e Proust. Essa teoria ficou conhecida como a Lei Atômica de Dalton, Lei Genética de Dalton, Lei Química de Dalton, Lei Física de Dalton ou Lei Orgânica de Dalton. Então, só uma aqui é a resposta correta, porque é uma lei de Dalton, mas aqui exatamente é uma dessas palavras que completa o nome desta lei e vocês vão descobrir lá no estudo do capítulo 1, tá bom? Então a gente vai encontrar todo o estudo do capítulo no nosso livro didático Ciências Naturais, Aprendendo com o Cotidiano, que está entre as páginas 13 a 30. Então essa revisão é para a gente reforçar o nosso conhecimento, tá? E a partir de então a gente poder prosseguir para os outros capítulos, ok? Concluindo aqui a nossa aula, deixo um recadinho para todos vocês. Hashtag fique em casa.